Olá, boa noite. Estamos com mais um Memorial Casa chegando até você. Queremos te agradecer por nos receber na sua casa. Esse é um tempo especial, um tempo em que a gente conversa com você sobre a palavra de Deus, um tempo de adoração, um tempo também de meditarmos sobre aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Meu nome é Adão, eu sou supervisor e líder de célula na Igreja Memorial. É um prazer estar com vocês. Temos uma palavra de Deus para o seu coração. Temos a expectativa muito grande que essa palavra possa encontrar um lugar naquilo que você mais precisa, naquele momento que temos a convicção de que Deus quer falar algo para você. No entanto, antes de darmos continuidade ao que vamos falar nessa noite sobre compaixão, eu quero te convidar a adorar ao Senhor juntamente conosco e espero que essa canção fale ao seu coração e esteja preparando para aquilo que o Senhor vai ainda nos falar hoje. Fique à vontade. Eu me apeguei à lei, mas o verbo me encontrou. Sua luz me atingiu, sentido enfim achei na face do Filho de Deus. As riquezas mais insondáveis, os tesouros incomparáveis estão em Cristo, estão em Cristo. As riquezas mais insondáveis, os tesouros incomparáveis estão em
quero tudo como pedar, pois eu vi alguém mais belo, eu vi alguém mais nobre, alguém mais excelente. Há uma promessa do som que ecoará, anunciando a volta, o Cristo vindo está. Os santos se preparam, ensaiam a canção. Por toda eternidade, apenas um refrão. Há uma promessa do som que ecoará, anunciando a volta, o Cristo vindo está. Os santos se preparam, ensaiam a canção. Por toda eternidade, apenas um refrão. Juntos viveremos em um novo lar, povos, línguas e nações hão de se prostrar. Tudo que existe reconhecerá. Ele voltará para nos buscar. Juntos viveremos em um novo lar, povos, línguas e nações
Como é bom adorar o Senhor, né? Como é bom expressar louvores ao nosso Deus, porque a música ela tem o poder de acalmar o nosso coração, tem o poder de aliviar as nossas tensões e tem um momento também de adorarmos ao Senhor, de expressarmos Ele a nossa alegria e como dependermos dEle na nossa vida. Nós vamos para os nossos momentos de dízimos e ofertas. Vai aparecer um QR Code aqui à frente da sua câmera e você tem a oportunidade de clicar e oferecer a Deus a sua oferta, o seu dízimo. Fique à vontade para fazer isso nesse instante. Voltamos. Quero compartilhar com vocês da palavra depois de adorarmos ao Senhor, depois de entregarmos e oferecermos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quero pensar com vocês, como eu falei, sobre compaixão. Mas antes eu quero ter um tempo de oração com você. Gostaria de pedir que você fechasse os seus olhos. E o fechar os olhos não é algo referencial, mas é algo que significa que nós vamos concentrar o nosso tempo de oração efetivamente ao Senhor e que outras coisas não nos despertarão para isso. Pai, obrigado por esse tempo aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, porque a gente tem a oportunidade de adorar o Seu nome, de louvar o Senhor, porque a gente tem a oportunidade também de entregar ao Senhor como expressão de gratidão os nossos dízimos e as nossas ofertas. Obrigado porque o Senhor nos dá um coração desprendido daquilo que é material, para que a gente possa, ó Pai, contribuir para que a Tua obra possa ser expandida aqui na terra. O Senhor não precisa do nosso dinheiro, mas aquilo que ofertamos é um sinal de gratidão, de reverência, em obedecer aqui a Tua palavra diz que nós devemos trazer à Tua casa os dízimos e as ofertas. E agora, Pai, pela palavra, nós pedimos que o Senhor esteja abrindo os nossos corações, nos dando entendimento, que a Tua palavra possa encontrar um lugar nos nossos corações, não somente encontrar, mas mudar, fazer diferença naquilo que a gente for tocado sobre aquilo que o Senhor vai nos falar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quero falar com vocês sobre compaixão, como eu disse. Pensar sobre compaixão, o que significa isso? Certamente você conhece um amigo, um familiar, um vizinho, que você diz aquela pessoa é uma pessoa que tem compaixão pelo próximo. Importante a gente entender que uma vida de compaixão não é uma vida de ato isolado, mas é uma vida permanente, é uma vida que constantemente está demonstrando amor, compaixão pelas pessoas. Na Memorial, todo ano nós temos um tema que edifica os nossos membros e congregados. Exatamente este ano o nosso tema é sobre compaixão, baseado no texto de Mateus 22, 36, 37 e 39. Mas afinal, o que significa ser uma pessoa que tem compaixão? O que você pensa, o que você deduz, o que você entende que significa ter compaixão? Uma tradução muito simples, mas bem objetiva, ter compaixão significa sentir um profundo sentimento de empatia e dor pelo sofrimento de uma outra pessoa, não apenas sentir pena. Aliás, pena não tem nada a ver com compaixão. Porque quando a gente sente pena, a gente de alguma forma, direta ou indiretamente, nós estamos diminuindo aquela pessoa. Então, pena não é algo que expressa compaixão. O que expressa compaixão é amor permanente, cuidado, importância para com o próximo. O capítulo 9 do Evangelho de Mateus apresenta uma série de ensinamentos de Jesus sobre felicidade, amor ao próximo, compaixão, e a recompensa para aqueles que seguem um caminho de retidão. Jesus e seu ministério tinha algumas marcas extremamente relevantes, que eu gostaria de citar algumas.
se preocupar com o próximo, minorar o sofrimento das pessoas, curar, salvar, não condenar, dar o benefício da dúvida e, acima de tudo, oferecer perdão. Isso aqui já nos faz pensar se eu, se você, se nós somos pessoas, somos cristãos que têm compaixão pelo próximo. Você se preocupa com o próximo? Ou você é totalmente indiferente com aquilo que a pessoa que está ao seu redor, seja momentâneo, seja permanente, está passando? Você se preocupa em minorar o sofrimento das pessoas, em aliviar a dor dessas pessoas, em curar essas pessoas, em oferecer uma palavra de salvação, não condenar? Sabe, Jesus ele tinha uma característica principal de não condenar as pessoas, embora ele tivesse poder para isso. Jesus sempre dava o benefício da dúvida e, acima de tudo, Jesus oferecia perdão. Eu, você, somos aquele cristão que de primeira já condenamos o irmão? Somos aquele cristão que não queremos saber o outro lado da história e já apresento a minha versão como verdadeira, condenando as pessoas? Sabe, Jesus ele agia totalmente diferente, totalmente diferente. E eu quero citar alguns exemplos disso. Por exemplo, quando Jesus cura o paralítico de Betesda, narrado no capítulo 5, 1 a 9 de João, a cura do leproso em Mateus 8, de 1 a 4, a cura do cego Bartimeu e, em especial, o perdão da mulher adúltera, conforme consta do Evangelho de João 8, de 1 a 11. Sabe, todas essas pessoas, o paralítico, o cego, a mulher adúltera, o leproso, eles eram pessoas que viviam à margem da sociedade. Eram pessoas que não eram aceitas por aquela sociedade, em especial pelos fariseus, que eram até então o dono da verdade. Os fariseus eles se achavam o dono da verdade. Embora Jesus adorasse, Jesus tinha um prazer muito grande em conversar com os fariseus e dizer para eles que eles não tinham a verdade absoluta sobre qualquer aspecto. Ou seja, os exemplos que nós citamos demonstram que Jesus se preocupava tanto com a cura física, mas também se preocupava com a cura da alma. Lembrando ainda do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, narrada no capítulo 4 de João, quando Jesus se apresenta para aquela mulher como água que, se ela bebesse, ela jamais teria sede. Sabe, queridos, essas pessoas, como eu disse, são pessoas que eram marginalizadas, a sociedade não queria saber dela. E se a gente pensar um pouquinho nos dias de hoje, a gente pode ter convicção que nós não vivemos numa sociedade muito diferente daquela. As pessoas que estão aí nas ruas, elas são normalmente pessoas que não encontraram lugar na sociedade, muitas vezes por características físicas, emocionais que carregam entre si. Sabe, essas pessoas elas trazem uma história muito dura, uma história muito sofrida. Foram rejeitadas pelos pais, tiveram decepções amorosas, problemas espirituais, emocionais, mas tem algo muito interessante no ministério de Jesus quando a gente pensa sobre compaixão. Sabe o quê? Jesus não levava em consideração os motivos pelos quais aquelas pessoas estavam vivendo aquela situação, mas Jesus levava em consideração que o amor dele poderia fazer por aquelas pessoas. Com base nisso, eu quero ler com vocês Mateus 9, 35 e 36, apenas 2 versículos, que diz o seguinte: Jesus ia passando por todas as cidades e povoado, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. E o versículo 36 diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Nós estamos falando de algo que Jesus disse há mais de 2000 anos, mas as características das pessoas que precisam da nossa compaixão continuam sendo as mesmas: aflitas e desamparadas. Se você encontrar uma pessoa que está precisando muito de uma cura, de uma salvação, de uma ajuda material, de uma ajuda espiritual, você vai ver que essas duas características continuam presentes nessas pessoas. Estão aflitas e desamparadas. Jesus traz até um exemplo para facilitar isso. Como uma ovelha sem pastor. Eu não sei, querido, se você já teve a oportunidade de ir numa roça e encontrar uma ovelhinha ali, quando ela está longe do rebanho. Você pode ver que ela tem uma expressão de estar berrando continuamente, porque aquele berro representa
que ela está aflita, que ela está desamparada, que ela não tem ninguém por perto para cuidar dela. E a forma dela expressar esse desamparo e essa aflição é berrando. Sabe, de repente, você tem alguém que está próximo a você, que essa pessoa constantemente está levando para você uma expressão de dor, de sofrimento, de aflição e desamparo. E essa pessoa está pedindo socorro. E a gente precisa entender isso. Sabe, esse texto nos traz 3 lições básicas. A primeira que aprendemos com Jesus é que Jesus era de fato mestre e ensinava as pessoas as boas novas do reino. Ou seja, Jesus tinha algo de renovo para aquelas pessoas e continua tendo para todos nós nos dias de hoje. Sabe, a característica do aflito e desamparado significa que alguém está precisando de um renovo. Quando você chega em casa no final do dia, no final de um dia cansativo de trabalho, o que você mais deseja, ou uma das coisas que você mais deseja, é tomar um banho, porque o banho te traz um renovo. Sabe, as pessoas elas precisam de um renovo também para que a gente entenda o amor e a compaixão que a gente precisa derramar sobre elas. No nosso caso, um banho vai trazer um renovo, mas no caso das pessoas aflitas e desamparadas, o banho que elas precisam é um banho de amor, um banho de compaixão, um banho de dedicação. Sabe, muitas vezes essas pessoas precisam apenas de atenção, de um tempo que você tire com elas. Sabe, como você pode fazer isso? Nós temos na nossa cidade vários lugares que cuidam de pessoas aflitas e desamparadas. Mas, de repente, essas pessoas que estão no lar das crianças, no lar dos velhinhos, em outros abrigos, elas precisam de também alguém que vá lá conversar com elas, que gaste um tempo com elas para saber a história delas. Isso é um desafio para mim e para você. A segunda lição que Jesus nos ensina é que Jesus não somente ensinava sobre o reino de Deus, mas que também curava as pessoas, ou seja, Jesus pregava e vivia um evangelho objetivo, prático e não somente um evangelho teórico. O nosso pastor costuma dizer que as pessoas precisam ver em nós não a marca da religião, mas a marca de Jesus. Porque a marca da religião é algo que pode ter hoje, pode não ter amanhã. Mas a marca de Jesus ela é perene, ela é eterna, ela é transformadora, ela é impulsionadora. A terceira lição que a gente tira desse texto é que a situação das pessoas que procuravam Jesus, seja enfermas, seja por algo que estavam incomodando a sua alma, o que Jesus precisava ter por elas era compaixão. Ou seja, o estado de aflição e desamparo dos semelhantes era algo que fazia com que Jesus fosse proativo. Que Jesus não fosse apenas teórico, mas que Jesus fosse objetivo, prático e intencional. Sabe, a nossa intencionalidade fala muito sobre a nossa fé. Quando a gente pensa em Tiago 2, capítulo 14, diz assim, se alguém diz ter fé, mas não demonstra isso com ações, essa fé é considerada morta e não traz benefícios. Essa palavra é muito dura, porque ela nos desafia a expressarmos que tipo de fé é a nossa. Olha bem, a fé morta que não traz benefício é uma fé que não impacta a vida das pessoas, seja sob o ponto de vista espiritual, material e de compaixão. O que o apóstolo está dizendo, olha, a sua fé precisa ser uma fé que produza frutos, uma fé que traga resultado, e não apenas uma fé que te leve na igreja no culto de domingo às 10, às 5 ou às 19 horas. Ou seja, aqui não está em jogo a religião, querido, mas aqui está em jogo a nossa compaixão, o nosso amor pelo próximo. Se seguirmos os exemplos de Jesus, querido, nós podemos ver que quando o problema da pessoa era espiritual, Jesus entrava com ação espiritual. Mas quando o problema era material, Jesus entrava com ação material. Quantos Jesus curou a alma? Quantos Jesus curou o corpo? Mas quantos Jesus também alimentou o corpo? Sabe, nós não podemos ser indiferentes às necessidades das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma pessoa ao seu redor que está vivendo uma situação espiritual complicada, claro que a sua ação vai ser espiritual. Mas se essa pessoa tem fome, queridos, entrar com uma oração pode até ajudar, mas não vai resolver o problema da pessoa. Você precisa ser objetivo e entrar com uma ação que minore a fome das pessoas. Ou seja, Jesus nos ensinou isso. O que Jesus disse? As pessoas elas têm necessidades e essas necessidades precisam ser atendidas
com aquilo que elas estão querendo e não com aquilo que você acha que vai resolver o problema dela. Ainda pensando no livro de Tiago, no capítulo 5, nos versículos 13 e 14, diz: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja. O que está escrito nas entrelinhas desse texto? Que a nossa ação tem que ser de acordo com a necessidade da pessoa. Eu não posso a pessoa querer água e eu dar pão, a pessoa querer pão e eu dar água, ou seja, nós temos que ser inteligentes, pensativos no que vai ser a nossa ação para ter compaixão com as pessoas. Mas se o problema da pessoa for fome, queridos, nós precisamos minorar a fome. Sabe, quando Paulo escreve a sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5, ele diz que precisamos trazer à memória a fé não fingida. O que é a fé não fingida? Não adianta eu ser um cristão, colocar a minha Bíblia embaixo do braço e ser indiferente à necessidade do irmão. Sabe quantas vezes os próprios discípulos de Jesus, queriam afastar Jesus das pessoas que o procuravam, mas Jesus dizia: não, foi para eles que eu vim. Foi para eles, exatamente, para os necessitados que eu vim. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para os que precisam de amor, de cuidado, de proteção, de salvação, de compaixão. E a minha pergunta é: como temos exercitado a nossa fé? Temos uma fé pragmática, uma fé objetiva ou uma fé teórica, que nos coloca num pedestal de indiferença e não faz com que entendamos a necessidade das pessoas? Sabe, Jesus ele foi intencional naquilo que ele fez. Jesus, eu não posso dizer que ele foi um aluno nota 10, porque ele era um mestre. Mas se a gente tiver Jesus como exemplo de nosso mestre, nós vamos entender que em tudo aquilo que Jesus fez, a gente pode copiá-lo. E o nosso desafio, o desafio que tem para mim, para você como cristão, é saber que tipo de discípulo de Jesus eu tenho sido. Qual tem sido a minha compaixão para com o próximo baseado na vida de Jesus? Eu tenho feito diferença na vida das pessoas ou simplesmente eu tenho feito com que as pessoas saibam que eu sou o Adão, membro da Memorial, mas que não faço nada para minorar o sofrimento de quem precisa? Sabe, queridos, o nosso desafio como cristão não é andar com a camisa escrito no peito o nome de Jesus, mas é ter peito para levar Jesus para as pessoas que precisam. Você estudante, eu, trabalhador, você dona de casa, você marido, você praticante de esporte, na escola, onde quer que estejamos. O que quer que seja que estejamos fazendo, a nossa ação não pode ser algo que não leve a nossa vida ao lado de Jesus. E pensando em compaixão, pensando em amor ao próximo, pensando em entender a necessidade do próximo, a nossa ação tem que ser muito parecida com aquela de Jesus. Ou seja, fazer diferença na vida das pessoas onde elas estão precisando. Vida na vida. Nós somos uma igreja em célula. E nossas células têm algo muito comum que a gente chama vida na vida. O que significa isso, Adão? Significa viver a necessidade do irmão, daquele que está conosco, naquilo que ele está precisando. Se o momento é de alegria, vamos nos alegrar. Se é de dor, vamos sentir dor. Se é de chorar, vamos chorar. Se é de necessidade, vamos ajudar. Jesus foi assim, intencional, objetivo e de transformar a vida das pessoas naquilo que elas precisavam. Nós também precisamos ser assim. Afinal, nós somos exemplos daquilo que Jesus nos ensinou, ou devemos ser, para que as pessoas possam ver em nós o amor, a compaixão que Jesus demonstrou. Espero que essa palavra chegue até você e faça diferença na sua vida. Te desperte, que você deixe de ser um cristão rotineiro, que o seu caminho é casa e igreja, mas que seja um cristão que faça diferença no seu caminho do dia a dia, amando as pessoas, tendo cuidado e sendo exemplo, o mesmo exemplo que Jesus foi de compaixão. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Estamos chegando ao final do nosso Memorial Casa de hoje e a nossa expectativa é que essa palavra faça diferença na sua vida. E eu quero te fazer um pedido especial. Compartilhe essa palavra com alguém que você conhece, com alguém que você ama, com alguém que de repente está precisando dessa palavra.
Esse é o primeiro desafio. E o segundo desafio é que você passe a ser um cristão que espelhe a compaixão de Jesus para com o próximo. Nos vemos no próximo Memorial Casa. Domingo nós temos os nossos cultos às 10, às 17 e às 19 horas. Esperamos que você venha e traga um visitante. Afinal, aqui você ouve a palavra de Deus.